Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje vamos conhecer os 10 países com menor custo de vida em África. Este vídeo foi uma sugestão de vários inscritos aqui do canal que gostaram de saber disso. Mas antes eu queria pedir desculpas por qualquer erro de ortografia ou discordância durante o vídeo. Para quem não concorda com este ranking, coloque a sua opinião nos comentários e comente aí abaixo que eu vou dar um like e vou ler o seu comentário sem dúvidas. Antes, queria dizer, este é o canal Verdades da África. O custo de vida é a soma dos preços pagos pelos diversos bens e serviços consumidos pelas pessoas. São os gastos com aluguel, combustível ou transporte, comida, educação, roupas e itens de higiene e limpeza que somados representam os custos de uma pessoa ou família. Para saber quanto você vai gastar por mês, o primeiro passo é saber qual é o país em que você vai se mudar. O local interfere muito nos valores, pois existem países como, por exemplo, na Europa, onde o custo de vida é altíssimo e outros onde o custo de vida é muito baixo, como é o caso de alguns países na África. O cálculo do custo de vida leva em conta todos os produtos e serviços utilizados por uma pessoa durante o mês. Para aprofundar mais a sua comparação, você pode selecionar mais itens, mas aqui nós fizemos a questão de selecionar alguns itens básicos. Um detalhe é importante referir que o custo de vida também tem em base o salário mínimo deste país. Aproveitando para dizer que o canal Verdades da África já fez um vídeo sobre os 10 maiores salários mínimos em África. Vou deixar o link na descrição. O índice usado para calcular o custo de vida de um país chama-se CDI. O CDI, quanto menor for o valor deste índice, menor será o custo de vida de cada país. Depois dessa breve explicação, vamos sem mais delongas aos 10 países com menor custo de vida em África. 10. Quênia. Quênia, oficialmente chamado de República do Quênia, é um país da África Oriental, com cerca de 580.367 quilômetros quadrados. O Quênia é o 48º maior país do mundo em área, com uma população de mais de 47,6 milhões, segundo o censo de 2019. O Quênia é o 29º país mais populoso do mundo. A capital e maior cidade do Quênia é Nairobi, enquanto a sua mais antiga e atualmente segunda maior cidade e também uma das capitais é a cidade costeira de Mombasa. O Quênia faz fronteira com o Sudão a noroeste, a Etiópia no norte, a Somália a leste, Uganda a oeste, a Tanzânia ao sul e o Oceano Índico a sudeste. Sua geografia, clima e população variam muito, desde os cumes frios e cobertos de neve, com as vastas florestas circundantes, vida selvagem e regiões agrícolas férteis para climas temperados no condado ocidentais e de vales muito bonitos, e áreas semiáridas secas e menos férteis e desertos absolutos. O Quênia ocupa a 10ª posição nos países mais baratos para se viver na África. O país tem um índice de custo de vida de 39,26, embora seu estilo de vida e escolha de produtos e comodidades possam alterar em suas despesas. O Quênia continua relativamente barato. O país é classificado como sendo 45% mais barato que os Estados Unidos e Nairobi, sua maior cidade, é 50% mais barato que Londres. Em média, o custo de vida no Quênia varia de 700 a 2.500 dólares por mês. Falamos para uma família que quer viver uma classe média, né? Famílias de classe média baixa precisam de um valor entre 700 e 2.500 dólares mensalmente para viver, ocupando assim a nossa 10ª posição nos países com menor custo de vida em África.
9. Zâmbia. Zâmbia, oficialmente chamado de República da Zâmbia, é um país sem litoral na encruzilhada da África Central, Austral e Oriental, embora seja normalmente referido como sendo na África Centro-Sul. Seus vizinhos são a República Democrática do Congo ao norte, Tanzânia ao nordeste, Malawi ao leste, Moçambique a sudeste, Zimbábue e Botsuana a sul, Namíbia a sudeste e Angola a oeste. A capital da Zâmbia é Lusaka, localizado na parte centro-sul da Zâmbia. Em 24 de outubro de 1964, a Zâmbia tornou-se independente do Reino Unido e o primeiro-ministro Kenneth Kaunda tornou-se o presidente inaugural do país. O socialista Partido da Independência Nacional Unida, UNIP, de Kaunda manteve o poder de 1964 a 1991. Kaunda desempenhou um papel fundamental na diplomacia regional, cooperando estreitamente com os Estados Unidos na busca de soluções para conflitos na Rodésia do Sul, atualmente Zimbábue, Angola e Namíbia. De 1972 a 1991, a Zâmbia foi um estado de partido único, com a UNIP como o único partido político legal sob o lema One Zambia, One Nation, cunhado por Kaunda. Kaunda foi sucedido por Frederick Chiluba, do Social Democrata Movimento para a Democracia Multipartidária em 1991, iniciando um período de desenvolvimento socioeconômico descentralizado do governo. Desde então, a Zâmbia tornou-se um estado multipartidário e experimentou várias transições pacíficas de poder. A Zâmbia contém recursos naturais abundantes, incluindo minerais, vida selvagem, silvicultura, água doce e terras aráveis. Em 2010, o Banco Mundial nomeou a Zâmbia como um dos países economicamente reformados mais rápidos do mundo. O Mercado Comum da África Oriental e Austral tem sede em Lusaka, ocupando o 9º lugar para os países menos caros da África. O país da África Austral é considerado um dos países mais impressionantes e amigáveis, variados e intocados da África e tem um índice de custo de vida de 35,59. Embora o custo de vida no país seja relativamente alto em comparação com alguns dos seus vizinhos, ainda é um dos países mais baratos do mundo. Como um país sem litoral, a Zâmbia importa a maioria dos seus produtos de seus vizinhos, tornando-os significativamente mais caros. O custo médio de vida no país é de cerca de 600 a 1.200 dólares, dependendo do tamanho da família e do estilo de vida, ocupando assim a nossa 9ª posição nos países com menor custo de vida em África. 8. Tanzânia. Situado na região denominada África Subsaariana, a Tanzânia possui fronteiras com o Quênia ao norte, Ruanda, Uganda e Burundi a noroeste, República Democrática do Congo a oeste, através do lago Tanganyika, Zâmbia a sudeste, Malawi e Moçambique ao sul, além de ser banhado pelo Oceano Índico, onde está localizado uma ilha pertencente ao país, chamada Zanzibar. A Tanzânia é um dos países africanos com a maior disponibilidade de água, visto que em seu território estão 3 maiores lagos do continente: o Lago Vitória, o Lago Tanganyika e o Lago Malawi. A porção noroeste é bastante montanhosa, abrigando o ponto mais alto de África, o Monte Kilimanjaro, com cerca de 5.895 metros acima do nível do mar. Os parques nacionais são outro grande destaque do país, fato que atrai milhares de turistas. A economia nacional é pouco desenvolvida, sendo a agricultura a principal fonte de receitas, correspondendo a 85% das exportações
exportações. Aproximadamente 80% dos habitantes desempenham atividades no campo. O setor industrial atua nos seguintes segmentos: alimentação, mineração, petroquímica, têxtil, madeireiro, fertilizantes, entre outros setores espalhados pelo país. A população é composta por vários grupos étnicos, enfrenta diversos problemas socioeconômicos, conforme dados divulgados pela Organização das Nações Unidas. O Índice de Desenvolvimento Humano da Tanzânia é de apenas 0,398. Entre os fatores responsáveis por esse baixo índice de desenvolvimento, existe a baixa expectativa de vida, que ronda em torno de 51 anos, elevada taxa de mortalidade infantil, que é cerca de 62 crianças para cada 1000 nados vivos. Mais da metade dos tanzanianos vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de $1,25 por dia. Aproximadamente 28% dos habitantes são analfabetos e 35% subnutridos. É triste. Mas a Tanzânia conta com um índice de custo de vida de 35,7. A Tanzânia aparece como o oitavo país menos caro da África. O custo de vida no país varia, com a sua maior cidade, Dar es Salaam, com um custo de vida mais alto do que as outras partes do país. Em média, no entanto, a Tanzânia continua a ser um país relativamente barato. O custo de vida no país pode variar entre $700 a $1.800, o que não é barato, né? Mas tendo em conta as condições do país, isso é relativamente meio barato, né? Ocupando assim a nossa oitava posição dos países com o menor custo de vida em África. 7. Marrocos. O Marrocos, ou Reino de Marrocos, é um país árabe situado na porção norte do continente africano, na região da África Setentrional. Suas fronteiras são limitadas pelo Oceano Atlântico ao oeste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte, pela Argélia a leste e sudeste e pelo Saara Ocidental ao sul. Sua área territorial é de 446.500 km², onde habitam quase 33 milhões de pessoas. O sistema político marroquino é a monarquia, liderado pelo atual rei Mohammed VI, assim como os demais países árabes do norte da África. O Marrocos também foi atingido por aquilo que se conheceu por Primavera Árabe, uma onda de protestos e revoluções que marcaram a maior parte dos países da região. Oficialmente conhecido como Reino de Marrocos, este país não só oferece alguns dos melhores padrões de vida em África, mas também há um custo de vida relativamente barato. O índice de custo de vida de Marrocos é de 34,59, tornando um dos lugares mais baratos do mundo para se viver. Este belo e descontraído país é um dos mais ricos da África e tem algumas de suas paisagens mais espetaculares. Embora o custo de comodidades como acomodação, transportes e serviços públicos possa variar dependendo da cidade, a comida geralmente é muito barata em todo o país, ocupando assim a nossa 7ª posição nos países com custo de vida mais barato em África. 6. Ruanda. Localizado no continente africano, Ruanda possui um território montanhoso e sem saída para o mar, fazendo fronteira com Burundi ao sul, República Democrática do Congo ao oeste, Uganda ao norte e Tanzânia a leste. O processo de dominação alemã na região, que atualmente corresponde a Ruanda, teve início na segunda metade do século XIX. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a Bélgica assumiu o controle da Ruanda. Entretanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas ficou responsável pela administração do país. A independência nacional só foi conquistada a 1 de julho de 1962. Um país que foi apelidado de Singapura da África é Ruanda, devido ao seu crescimento econômico que se tornou um dos mais rápidos da África. O país
do Leste é o sexto lugar mais barato para se viver no continente africano e tem o índice de custo de vida estimado em 34,01. O pequeno país também tem a economia que mais cresce em África e a segunda do mundo, com uma taxa de crescimento de cerca de 8,7% todos os anos, colocando assim Ruanda no sexto país mais barato de se viver em África. 5. Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso da África. Ela está localizado na porção ocidental do continente, sendo banhado pelo Oceano Atlântico. Possui um clima tropical e formações de florestas, assim como rios caudalosos. A economia do país está baseada na extração do petróleo. A Nigéria é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. A história do país está ligada à colonização inglesa e a sua independência foi alcançada de maneira pacífica em 1960. Contudo, desde então, o país enfrenta muitos distúrbios políticos e governos marcados por corrupção e desrespeito aos direitos humanos. Esse cenário resulta em dificuldades para a atração de investimento em infraestrutura e para a divulgação da rica cultura nigeriana em nível mundial. Considerado a maior economia da África e o segundo mais rico da África, a Nigéria ocupa a quinta posição nos países menos caros do continente. Fora do playground tradicional para os ricos em algumas partes do Lagos e Abuja, o resto do país tem um custo de vida relativamente baixo, com mais da metade de sua população vivendo em extrema pobreza. O governo teve que subsidiar o preço de alguns produtos básicos. O índice de custo de vida na Nigéria é de cerca de 31,75, tornando-se um dos lugares mais baratos do mundo para se viver e ocupando a quinta posição nos países mais baratos em África. 4. Uganda. A Uganda está localizada no continente africano, mais precisamente na região centro-oriental da África. Possui uma extensão territorial de aproximadamente 241.038 km². Faz fronteira com 5 países, sendo eles Quênia, República Democrática do Congo, Ruanda, Sudão do Sul e Tanzânia. Sua capital é Kampala. Possui como idioma oficial o inglês, além de diversas línguas regionais. Tem como moeda oficial o shilling ugandês, que apresenta baixo valor de mercado internacional em relação ao dólar americano. Segundo a World Population Prospect, no ano de 2019, sua população era estimada em 44 milhões de habitantes, possuindo neste mesmo ano uma densidade populacional aferida de 221,56 habitantes por quilômetros quadrados, considerada elevada em relação a outros países do continente. Isso se dá pela baixa extensão territorial que o país possui. O pequeno país da África Central é apelidado de Pérola da África. O país recebe o apelido devido aos corpos de água que abundam em suas fronteiras. O país, apesar de toda a sua beleza, continua sendo um dos lugares mais baratos para se viver na África. O índice de custo de vida do país é de 31,72, tornando-se o quarto país mais barato de se viver no continente africano. Antes de chegar aos 3 países mais baratos da África, gostaria de pedir a tua subscrição ao canal Verdades da África. Aqui você vai conhecer a verdadeira África. Vamos! 3. Argélia. Oficialmente conhecido como República Democrática Popular da Argélia, este país do norte da África é considerado o maior país de todo o continente africano em relação ao território e o 10º maior país do mundo. O país é famoso por produzir algumas das maiores
tâmaras do mundo. A Argélia é classificada como o terceiro lugar dos mais baratos para se viver na África. Tem um índice de custo de vida de cerca de 30,54. A Argélia é um dos poucos países que alcançaram 20% da redução da pobreza nas últimas 2 décadas. O governo argelino deu passos significativos para melhorar o bem-estar de seu povo, implementando políticas sociais alinhadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O boom do petróleo do país permitiu ao governo pagar dívidas externas que a Argélia tinha, investir em projetos de infraestrutura e melhorar os indicadores de desenvolvimento humano do país, tornando-o agora o terceiro país mais barato de se viver em África. 2. Egito. O Egito é um país que pode não parecer barato devido ao seu grande mercado de turismo. O Egito é um país para os amantes de aventura e da história. Ela oferece algumas das maravilhas mais incríveis do mundo, juntamente com a beleza natural e templos e túmulos antigos. O país norte da África tem um índice de custo de vida de 29,09. Além de um baixo custo de vida, as oportunidades de investimento por meio de imóveis também estão crescendo em apelo no país. Isso levou a um boom do setor imobiliário do Egito. No entanto, a habitação é relativamente barata no país, o que o torna o segundo país mais barato de se viver em África. 1. Tunísia. A Tunísia está localizada na parte norte da África. É banhado pelo mar Mediterrâneo ao longo dos seus lados norte e leste. Este país fica localizado a cerca de 1 hora de avião de Paris ou Genebra, ou de apenas 45 minutos de avião quando se sai de Roma. Com a Argélia a oeste e a sul e a Líbia a sudeste, a Tunísia tem cerca de 1.298.000 quilômetros de litoral, medindo cerca de 165.610 quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado americano de Geórgia. A Tunísia é o menor dos países do norte da África, em termos de história e cultura. No entanto, a Tunísia é sem dúvida um dos mais ricos. É estrategicamente localizada na encruzilhada do Mediterrâneo, África e Oriente Médio, e a uma curta distância da Europa, a Tunísia tem sido palco de interações entre inúmeras tribos de povos africanos e asiáticos. A Tunísia é considerado o local mais barato da África. O país é o mais barato da África e o quinto mais barato do mundo, com uma população de 11 milhões de pessoas. A Tunísia tem um índice de custo de vida de 25,43. A comida e moradia são relativamente baratas no país. E o país é considerado 94 vezes mais barato para se viver do que Nova York. Como forma de concluir este vídeo, nós podemos dizer que os países europeus são um destino muito procurado por imigrantes de todo o mundo. O continente oferece oportunidades e padrões de vida como nenhum outro lugar, mas como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Os imigrantes, especialmente os da África, se esforçam tanto para se mudar para lá e logo descobrem que é um mundo totalmente diferente daquele que lhes foi dito. Alguns desses imigrantes passam pela Tunísia, que é um dos países mais baratos da África, desconhecendo dessa capacidade que eles têm de poder construir moradia na Tunísia. Então, muitas pessoas da África procuram migrar para outros países em busca de uma melhoria de vida. Não podemos estar aqui a dizer que a África é um poço de oportunidades, mas que existem alguns países em que as oportunidades existem e que as condições de vida são mais amenas e é possível de se viver. Ao invés de olhar para a África, alguns africanos podiam olhar para o continente e encontrar boas opções para a moradia e etc. É com esse objetivo que eu trouxe esse vídeo, para dar a conhecer os países mais baratos de se viver em África. Não concorda com esse ranking? Coloque aí nos comentários, por favor. Este é o canal Verdades da África. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.